Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Priscila de História e eu entendo que muitos de vocês devam estar um pouco receosos, um pouco apreensivos com tudo que está acontecendo, mas quero tranquilizá-los, dizer que apesar do nome pandemia, nós estamos tomando precauções em um período muito hábil. Então eu acredito que mais cedo do que a gente imagina, a nossa vida, o nosso cotidiano já vai estar voltando ao normal. Peço para que vocês obedeçam às recomendações da Organização Mundial de Saúde, permaneçam em casa. Muito cuidado com o contato, principalmente com os idosos, com os vovôs, com as vovós. Manter a higienização das mãos, da casa e, principalmente, gente, não vamos deixar a história parar, não é verdade? Chegou a nossa hora, o nosso momento de mostrar o quanto nós somos importantes e o quanto nós somos sujeitos históricos. Então, vamos fazer nossa parte. Nessa primeira aulinha de hoje, eu quero reforçar com vocês aquele nosso conteúdo que estávamos falando sobre o fim do Império Romano, lembram? Então eu tive a crise do Império Romano, a invasão dos povos bárbaros, dos povos germânicos, e com isso eu dou início a uma nova fase da história conhecida como Idade Média. Essa Idade Média, ou período medieval, vai do século V ao século XV. E ele é marcado por uma transformação muito grande na sociedade europeia. Então eu vou ter uma transformação política, social, econômica e cultural. A Idade Média vai ser marcada por algumas características importantes. Uma delas vai ser o fato da sociedade ficar estática, eu não vou ter uma mobilidade social muito grande. O segundo, o processo de servidão. E o terceiro, o domínio e importância da Igreja Católica nas decisões do Estado. Então, nós vamos estar no capítulo 4 do livro de vocês, tá? É esse capítulo que nós estamos começando agora. E sempre que a gente for começar um assunto, eu vou pedir para que vocês façam a leitura do capítulo, que vocês façam a leitura de todo o conteúdo, antes até de responder as atividades, certo? Então, eu quero que vocês fiquem ligados, que nós vamos seguir a sequência do nosso livro, porém, nós vamos ter umas aulas menores, mas quero deixar sempre tópicos importantes e principalmente para ajudar nessa leitura e nesse estudo que vocês vão fazer em casa. Então, dentro desses tópicos, eu quero ressaltar nesse início de capítulo que durante a Idade Média nós vamos ter uma população extremamente rural e cada feudo, cada terra, vai ter suas características individuais. Como governante desse feudo, eu tenho o senhor feudal, representante maior da nobreza e que vai determinar todas as ações dentro desse feudo. Abaixo da nobreza, que é a maior classe da sociedade, os mais ricos proprietários de terras, eu vou ter o clero. O clero vai ser composto pelos membros da Igreja Católica. Então, ele pode ser dividido entre alto clero, que é o Papa, os bispos, arcebispos, e o baixo clero, que são os padres, aqueles que estavam em contato, diário com as pessoas. E a terceira camada vai ser composta pelos camponeses, pelos artesãos e também pelos servos. Quem são esses servos? Eles são os representantes da produção agrícola. Os servos são aqueles que trabalham diretamente com a terra. E uma observação importante, esses servos não podem ser considerados como escravos. Por quê? Porque servo, ele é preso à terra, então ele precisa da terra para sobreviver. Já o escravo, não. O escravo era visto como objeto, ele poderia ser vendido, poderia ser castigado. Então eu tenho uma sociedade rígida, que eu não tenho uma mobilidade social muito grande. Eu vou ter, então, os nobres como os membros da primeira classe, o clero, os membros da segunda classe, e o povo composto pelos camponeses, artesãos e servos. Essa sociedade, então, vai ser totalmente manipulada e influenciada
pelas características da Igreja Católica. A igreja vai ter um grande poder nesse período, vai estar ali praticamente igual ao Estado em domínio, em quantidade de terras. E dentro desse momento da Idade Média, nós vamos observar que a população vai estar muito mais vulnerável a essas características impostas pela igreja e pela nobreza. Por quê? Porque a gente vai ter um baixo conhecimento e uma baixa produção científica e cultural. Como a igreja controlava essa decisão, essas ações, esse pensamento do povo, então o baixo conhecimento, a falta de produção cultural, a falta de produção científica vai fazer com que as pessoas fiquem vulneráveis a tudo que é imposto a elas. Daí a importância, né, de ter pensamento crítico, de se instruir, de manter os seus estudos. A gente vê isso que não é de hoje. Então, eu fico por aqui. Essas foram algumas das características desse início do capítulo 4. Eu vou ficar aguardando a leitura de vocês. Vou deixar as instruções da atividade, daquele fichamento básico que nós estamos acostumados a fazer. E até a próxima, gente. Catarrentinhos da Tia Pri. Fiquem ligados que nós vamos continuar. A história não vai parar. E até mais. Beijo pra vocês.